Gente, então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a lei. A lei, o que é a lei e por que alguém aceita a lei? Como é que isso funciona? Assim, por que você topa não ter as coisas do jeito que você quer na hora que você quer? Qual que é a lógica que se coloca aí? Ontem a gente falou um pouco sobre a culpa, né? E a gente tinha falado sobre a inadequação. E a lei tem tudo a ver com isso, né? Um prosseguimento de coisas. Então, e é uma questão essa da lei que para o Freud mesmo lá atrás ele não conseguia entender, assim, era um desafio para ele, assim, por que uma criança topa a lei, topa assim a educação nesse sentido? Não, você não pode fazer isso, você não pode. Por que alguém aceita isso? Por que alguém aceita não ter o impulso, a necessidade satisfeita? Em função do quê? E a resposta que a gente tem para isso, a mais razoável, tem algumas eu acho, mas a que eu acho a mais razoável é simples. É a ameaça da perda do amor dos pais. Tem o castigo também, o medo do castigo, pensando nas nossas necessidades afetivas que a gente fala sempre aqui, né? Tá embaixo o vídeo sobre isso, as 7 necessidades afetivas fundamentais. Então tem o medo do castigo, que traz o funcionamento da lei, mas tem mais importante do que isso, a ameaça da perda do amor dos pais, né? E isso tem tudo a ver com a inadequação. Então se eu fizer isso, que eu desejo fazer, que eu tenho vontade de fazer, que eu fantasio fazer, que eu acho que eu preciso fazer, mas se eu fizer isso, eu estou errado e eu perco o amor dos pais, né? Então, aquela voz que era a voz do não, que era primeiro uma voz externa, vai aos poucos sendo introjetada, vai funcionando dentro de você, né? Vai te dizendo, não, você não pode fazer. E isso às vezes toma conta de tudo, tudo vira lei, tudo não pode fazer. Todo e qualquer prazer é um problema, né? Toda e qualquer satisfação é um problema. A culpabilização com tudo. Então, não só você não pode fazer, como você não pode sequer imaginar, pensar, fantasiar, você não pode nem sonhar, né? Tem gente que a lei, ela ocupa espaço, inclusive no sonho, dentro do sonho, dentro dos nossos sonhos, dormindo, assim, no campo do inconsciente tem lá uma lei falando, te punindo naquela hora que você encontra uma satisfação dentro do seu sonho. É incrível, né? Seja sonhando acordado ou dormindo. Mas então a lei é esse troço, né? É essa coisa que é uma máquina, a máquina da civilização nesse sentido, do processo civilizatório, que é um processo de, em alguma medida, recusar os nossos impulsos e dizer, não posso fazer isso. Mas eu não posso fazer isso não é porque eu sou uma pessoa boa ou correta ou sei lá o que, é porque eu tenho medo do abandono. Eu não vou fazer isso, vou deixar de fazer isso porque eu tenho medo do abandono. E a lei, ela cumpre uma função muito estranha, porque a gente, então, tem uma situação muito ambivalente em relação a ela, né? A gente quer se livrar da lei porque a lei frustra os nossos impulsos, né? Eu não posso ter o que eu quero na hora que eu quero. Mas ao mesmo tempo, se a gente se livra da lei, a gente se livra dessas figuras que são as figuras de contorno, que são originalmente as figuras de acolhimento. Então eu quero me livrar da lei, mas eu morro de medo de não ter a lei, né? Então eu não posso simplesmente sair por aí fazendo tudo que eu quero do jeito que eu quero, porque isso quer dizer que eu estou abandonado. Então isso é muito delicado. Então você quer, assim, ter milhares de namorados e pessoas e tal e coisa, mas ao mesmo tempo você não consegue lidar com o abandono, né? A solidão que viria daí, né, teoricamente. Então o que você faz? Você faz um contrato monogâmico, estabelece a lei da monogamia para sustentar esse vínculo de forma rigorosa, mas ao mesmo tempo você trai. Você trai porque você tem esses impulsos aí, você vai trair então. Mas aí, e aí nesse sentido você detesta essa lei que te impede de ser feliz, de realizar tudo que você quer, mas você não consegue viver sem ela, porque essa lei te acolhe, essa lei te dá segurança e tudo mais, estabilidade, conforto, que seja. Então é muito interessante a nossa relação com a lei. Quantas vezes eu escuto isso? Eu preciso ir embora dessa relação, eu não aguento mais isso, eu não quero mais ficar aqui e tal e tal. E por que você não vai? Por que você não vai? Porque você quer a liberdade, né? Não está mais submetido a essa lei terrível e tal, que te impede de ser o que você quer na hora que você quer, mas ao mesmo tempo você não consegue lidar com a ideia desse desamparo que viria dessa ruptura com esse vínculo. Então, essa ideia dessa lei, desses pais que a gente detesta tantas vezes, que a gente odeia tantas vezes, que a gente quer matar tantas vezes, de raiva e tal, porque estão frustrando a gente também não consegue se livrar deles. Essa ambivalência original, ela se sustenta muitas vezes na nossa vida. Então, várias vezes a gente não consegue se livrar da lei, revisar a lei, discutir os contratos, por exemplo, monogâmicos, por exemplo, só para dar um exemplo fácil. E a gente não consegue discutir isso porque a gente tem medo dessa abertura que vem daí, né? De estar, de repente, flutuando nesse espaço. Então a gente faz uma espécie de acordo meio estranho, meio velado, meio tácito, assim. A gente finge que tem lei, a gente mantém a lei aqui, mas a gente burla a lei. A nossa vida é o tempo todo pautada por isso. Uma lei estabelecida que a gente diz que existe, mas que a gente dá um jeito de escapar dela. Sem revisar a lei, sem desconstruir a lei, sem discutir a lei, porque isso seria o desamparo. A gente escapa dela, a gente desvia dessa lei, a gente finge que ela não
não está lá. A gente dá um jeito de burlar essa lei de vez em quando ela não está olhando, né? A grande liberdade para a criança, a primeira liberdade para essa criança é quando ela consegue enganar o pai e a mãe. Ela fala, eu menti e ele não percebeu, ou seja, ele não lê meus pensamentos, ele não está aqui dentro. Então essa criança passa a achar maneira de burlar a lei, porque ela entende que o pai não sabe de tudo, que ela pode desviar dessa lei, e aí ela passa a escapar disso sem ter que lidar com desamparo. E aí a gente inventa quem? Deus. Deus sabe tudo que a gente pensa, então a gente não pode sequer pensar, né? Ele é a lei em todos os lugares, Deus é a lei em todos os lugares, ele está em todos os lugares, a gente não pode escapar dele. E aí o pecado e tal. Então a imaginação também está pautada por essa lei, o que traz para a gente um sufoco danado, que é lidar com a ideia de que a gente é sempre desviante, que tudo que a gente pensa a gente não poderia pensar, mas ao mesmo tempo traz para a gente a compensação de que a gente nunca está sozinho, porque Deus está sempre com a gente, por exemplo, né? Só um exemplo, pensa aí sobre a lei que te oprime, a lei também que não te deixa desamparado, entendeu? Faz sentido? Onde que ressoa isso em vocês aí? Amanhã a gente fala mais. Tchau!